A convidada de hoje é pesquisadora e escritora nas áreas de violência e criminalidade. Está lançando esse livro aqui que está em minhas mãos. Olha, que você que nos acompanha pelo YouTube está vendo aqui Casos de Família, Arquivos Richthofen e Arquivos Nardoni, que apresenta aos leitores documentos, anotações, emoções da autora, a época em que ela vivia esses dois casos que chocaram o país. Para quem não se lembra, vou refrescar aqui a memória. Olha, Suzane von Richthofen e seu ex-namorado, o Daniel Cravinhos, e o irmão dele, o Christian, foram condenados pelos assassinatos de Manfred e Marisia von Richthofen, ocorridos em outubro de 2002. Já o pai e a madrasta da Isabella Nardoni foram condenados pela morte da menina de 5 anos, jogada do 6º andar do prédio em que moravam em março de 2008. Ilana Casoy, obrigado pela tua presença aqui, muito bom te receber no Morning Show. Seja bem-vinda. Bom dia, gente. Eu que tô adorando estar aqui. Olha só, você já esteve aqui, já aliás, tive aqui, gostei. No Morning Show e tem eu folhando aqui, dando uma passada pelo livro, tem uma expressão que eu gostei aqui, que se diz que nessa edição se apresenta os bastidores de si mesma. Né? Verdade. É porque eu vou para esses lugares pesquisar, que às vezes eu nem entendo bem como que eu mesma entrei. O caso Richthofen é um deles, estava bem no começo, não tinha repercussão ainda, era 2002 quando aconteceu esse caso. O meu livro tinha acabado de ser publicado, uma coisa muito nova. E eu fazia um estágio na perícia de São Paulo, é um estágio entre aspas, porque as pessoas são muito generosas lá e me deixaram. Eu queria entender a perícia brasileira. Então eu literalmente bati na porta, falei com a doutora Jane, posso ficar? Posso entender? Pode, fica aí. E eu fui ficando plantões de noite, de dia, fiz vários amigos peritos e saía com a viatura do local de crime. E eu brincava até com eles, não dá para me arrumar, eu queria presenciar uma reprodução simulada, que é quando o assassino faz de novo. E só que os lugares são perigosos, eles vão armados, eu não vou armada, né? Sim. Ninguém também queria ficar responsável pela minha vida. Então eu falava, não dá para arrumar uma reprodução simulada assim num lugar melhor, quem é que eu possa entrar, uma casa. Um ambiente violentíssimo, grave, um ambiente pesado, digamos. Mas nem por estar o assassino, às vezes porque é no meio de um bairro muito violento, ou que tem briga de gangue, ou que tem briga de partidos... Do crime. De facções diferentes. Agora, qual o grau de desprendimento que tem que ter, que é necessário para o escritor criar uma obra como essa que se criou, num processo em que o livro é a feitura do livro é o próprio livro? Então, mais ou menos que porque por isso agora vem minhas anotações. E quando eu estou anotando, não tem filtro. Eu tô lá na hora, não dá para eu pensar, isso pega bem, isso pega mal, isso eu não vou pôr, isso eu vou pôr, isso serve, isso não serve, eu não penso nada, eu registro. Claro que eu registro as minhas emoções também, porque eu vou precisar delas depois para contar literariamente e direitinho essa história. Mas tem coisas que depois, na hora que eu tô fazendo mesmo o livro, eu achei irrelevante no momento, ou eu achei que não cabia, ou é uma coisa que não ficou tão pública, e eu então faço e não dá para publicar tudo, porque os meus cadernos são... Eu tenho mania de caderno, eu tenho centenas de cadernos, então não é impossível, não é na íntegra. E agora eu estou abrindo algumas anotações, e talvez a gente até... Vamos ver se a gente vai fazer mais. Foi legal, se for bom, se todo mundo curtir, tem muita anotação, e acho que a maturidade mesmo literária e de pesquisa me traz a confiança de então poder colocar, porque na época era tudo muito incerto ainda, onde que isso ia parar. Sim. Né? Ô, Ilana, esses dois casos, obviamente que geraram uma repercussão muito grande, foi se mostrado muita coisa do que aconteceu. Agora, são dois crimes fechados? São dois crimes que todo mundo já sabe realmente o que aconteceu, ou tem alguma coisa que ainda não está bem resolvida, alguma coisa que você acha que ainda possa vir a público? Para a lei está resolvido, está todo mundo condenado, acabou.
Para Deus, não sei, porque o que aconteceu lá, mesmo, de verdade, não tinha câmera. Só quem sabe é quem matou. Você falou Deus, eu quero pegar uma coisa. A apresentação do livro, você faz uma citação dos 10 mandamentos, você cita Caim, Abel. a morte de, Caim, de Abel, né, que matou Caim. Não, Caim que matou Abel. Você é uma pessoa religiosa. O quanto, se você for uma pessoa religiosa, o quanto dessa sensibilidade espiritual interfere no teu trabalho a ponto de transbordar essas emoções advindas de quem tem essa sensibilidade, quem carrega uma fé. Bom, Você é uma pessoa religiosa? Defina religiosa, né? Eu sou uma pessoa com muita religiosidade, muita fé. Eu misturo tudo. Para mim não tem nenhuma fronteira no céu, portanto aqui também não deve ter. Eu não consigo imaginar que lá em cima eles não se conversam. Quem é judeu, católico, muçulmano, umbandista, preto velho, Exu, deve conversar tranquilamente com o anjo Gabriel. Fico pensando que o trânsito ali não é proibido. É tudo uma coisa só, a gente que separa, né? Acho que a montanha é uma e cada um sobe por um lado. Então eu não faço distinção. Esse conceito me ajuda muito na prática, porque também quando eu assisto esses casos ou estou participando deles, eu não faço julgamento. Eu deixo o julgamento para outra esfera. Eu estou ali para assistir, para aprender, para trocar saber. Às vezes ajudo em investigações, dou o meu saber, recebo o da polícia, ou do Ministério Público, ou da Defesa de volta. Então, a fé me ajuda muito a dar um passo para trás e falar, bom, eu não que vou dizer se está certo, se está errado, se tinha motivo, se não tinha motivo, mas eu quero assistir o que a pessoa está falando e eu vou entrando não só na mente dos assassinos, mas na mente de quem julga também, que eu acho interessante como os julgamentos são rápidos hoje, né? Você põe uma coisa que você nem sabe bem se é verdade, todo mundo já vota, sim ou não, hashtag resolvido, né? E eu fico um pouco assustada, porque eu acho bem complexo. Ilana, você falou em ajudar nos casos. Que tipo de ajuda você traz? É para ajudar a traçar o perfil dessas pessoas, a entender melhor? Que tipo de ajuda você trouxe, por exemplo, para o caso Richthofen? O caso Richthofen, eu acompanhei a reprodução simulada e eu troquei muito com os peritos que fizeram. Eu não me meto porque eu não posso nunca correr o risco de uma coisa ser anulada, por exemplo, porque tinha uma civil lá, uma escritora. Eu tinha permissão de juiz, né, da juíza corregedora para estar lá, diga-se de passagem, não estava lá de bico. Mas eu tento não atrapalhar os trabalhos. Mas nada me impede, nunca me impediu, e lá foi esse o caso. Ali naquele momento, Suzane, Christian e Daniel já tinham confessado, mas eles iam reproduzir como foi, e isso foi importante o júri inteiro depois, né? Processualmente muito importante. E perguntas seriam feitas para eles. Então, eu sentei com a perícia, essa foi minha colaboração, que tipo de pergunta, o que se poderia perguntar para amarrar melhor essa confissão e entender a cabeça deles. Uma das perguntas que eu pedi para o Ricardo Salada fazer, que ele fez, o perito Ricardo Salada, que me ajudou muito a entender, foi perguntar para o Daniel, porque segundo o depoimento dela, ela estava embaixo esperando e eles estavam em cima matando. Eu queria saber o que ela disse, né, quando ele desceu. E aí que ele contou, que ela perguntou, e aí, acabou? Né? Quer dizer, aí isso já me dá o tom. Ela não teve a pergunta tipo, alguém sofreu? Tá tudo, né? A preocupação dela era se acabou. Tá isso, feito, né? Eu precisava dessa pergunta, que provavelmente a perícia talvez não fizesse, porque a preocupação da perícia não é entender a mente humana, é fazer aquele laudo. Então, agora, tem casos que eu colaborei 10 minutos ou um dia, que eu andei num estado aí, eu não costumo falar muito de qual caso é qual, porque tem uns que ficam anônimos e é bom que fique, mas, por exemplo, tem um caso que eu passei numa quinta-feira, fui para outro estado, o governador contra a minha presença no estado, porque o estado tinha psiquiatras e ele politicamente estava contra o estado de São Paulo, não sei porque ele achou que eu era a favor de quem estava sendo eleito, uma confusão. Eu fiquei dentro da viatura, lendo inquérito no banco de trás. À noite eles me deixaram no aeroporto, eu voltei. Sexta-feira a polícia toda me ligou, porque eu falei, vou embora, bicho, o governador não quer, tchau. Porque é de graça, né? Eu estava anônima, não ganho nada. Mas li o caso, aí na sexta-feira me ligou toda a polícia, né, se desculpando, que foi mesmo um constrangimento. E na segunda, aí eu trabalhei aquilo na minha cabeça, e na segunda-feira eu tive uma
entendi o perfil do cara e mandei uma sugestão. Ó, ele rouba celular de todas as vítimas. Eu acho que o celular é o troféu, não o chip. Porque hoje o celular tem sua vida, né? Todas as suas fotos. Mamãe, papai, filhinho. Então, e conversei com um policial de outro estado que tinha me ajudado numa investigação, como grampeia o aparelho e não o chip. E a polícia grampeou, isso era segunda. E na quarta o cara estava preso. E já está condenado também, já foi. Então, é uma colaboração rápida. Outros casos eu trabalho anos, por exemplo, o caso Rebeca em João Pessoa. Eu já perdi a conta quando que eu entrei, é um caso que já tem alguns anos, eu e o delegado. E eu vou te falar, um caso difícil, um caso que o Ministério Público não acredita na polícia. Descreve o caso, que caso é? A menina Rebeca, ela foi assassinada, apareceu numa mata, e o padrasto dela é um policial militar, disse que estava no quartel. Vou tentar resumir muito, tá, gente, que é um caso muito complexo. E a polícia saiu atrás de esse caso mudou de mão várias vezes, agora está com o delegado Glauber, desde que eu entrei, ele que me chamou. E refizemos essa investigação pelo álibi, porque o perfil do padrasto era um match absoluto, vamos dizer, um match Combinava com o perfil. Não, combinava. Era um match mesmo do que tem na literatura, de várias coisas no histórico dele. Um cara que já tinha tido assédio sexual, já tinha matado, já tinha atirado numa ex-companheira, já tinha abusado, tinha sido flagrado, tinha masturbação compulsiva, tinha uma série de fatores. Falei, ó, e é um clichê horrível, né? Padrasto, matar, a enteada, é uma... Falei, ó, não acredito, não compro isso sem verificar. E a gente recomeçou uma investigação de álibi, e o álibi dele foi arrebentado. Ele saiu do quartel, sim, provado, com testemunho PM, gente, testemunho policial, direito, que tá lá para colaborar. Foi entrevistado o batalhão inteiro, a gente conseguiu montar tudo. Mas o Ministério Público era uma promotora que falou, ó, eu não vou enfrentar isso aí, isso aqui é muito confuso. E não apoiou a polícia. Agora sim, temos uma promotoria lá na Paraíba, em João Pessoa, que pegou firme, ele está preso. Eu mesma fiz o interrogatório dele junto com o Glauber colaborando. Então, a gente montou um método muito diferente para entrevistar esse cara, porque ele é muito, além dele ser inteligente, etc., e se manifestar muito bem, ele é um mitômano, ele mente sem parar. E você se perde na mentira dele, eu disse, eu não disse, o que ele disse, o que eu falei. Então eu forrei uma parede de cartolinas, essa foi minha colaboração, com uma caneta pilote vermelha, uma preta, uma azul, e fui anotando tudo que ele falava na frente dele, né? E tudo que ele, coisa por coisa, e tudo que eu falava. E no fim eu peguei a caneta vermelha e mostrei para ele, tipo, 103 contradições. E aí eu quebrei a história dele. Ah, mas eu não falei isso. Falou sim, ó, tá aqui, tá vendo? Ó, nessa parte da carta. E eu tenho memória fotográfica, né? Então, é isso. Ilana, eu imagino que todo mundo deve te perguntar, e aí é que eu queria que a gente destrinchar um pouco isso, assim, como é que você vai, né? Você vai lidar com bandidos, com criminosos, com casos que são pesados, como é que você faz para isso não te carregar? E, coincidentemente, a minha área de pesquisa sempre foi também dentro do sistema prisional e tudo mais. E uma das coisas que eu acho que mais encanta quem acaba entrando por esse sistema é que lá dentro todo mundo é igual. Quer dizer, não interessa se você está conversando, porque ele ele praticou latrocínio, ele matou a filha, ela matou a filha. Na conversa, você vê um grau de igualdade com as pessoas. Assim, eu não fico julgando o tempo todo as pessoas, né? Claro, eu sei o que ela fez e tudo mais, mas eu consigo conversar com ela como eu converso com a Paulinha, né? Então, você, estando nesse universo, as pessoas ficam mais semelhantes de alguma forma. É isso que você usa? Qual é a tua estratégia para não ir já pré-julgando? Bom, primeiro que eu vou falar com pessoas, né? A começar da colocação inicial sua. Eu não estou conversando com um criminoso, assassino preso. Para mim não tem essa linha. Não acho que é igual dentro da cadeia. Acho que existe sim uma hierarquia moral ali. Não, eu digo igual no sentido de todo mundo é gente. Todo mundo é gente, mas até não entre eles eles tem assim, os mais valorizados e os menos. Inclusive, mais com base valorizado nos em relação aos crimes? Aos crimes. crimes que né? cometeram e ao seu comportamento lá e ao seu poder lá dentro.
Por exemplo, eu tive uma cena com o Pedrinho Matador que eu nunca vou esquecer. Eu estava entrevistando o Pedrinho na... Quem é Pedrinho Matador? Pedro Rodrigues Filho. Ele pede para eu falar que ele é o Pedrinho Matador, senão ninguém vai saber quem é. Ele é uma lenda no sistema penitenciário. Ele foi preso a primeira vez aos 18 anos, saiu aos 50 e poucos, foi tentar a vida isolado num sítio de caseiro que estava dando super certo, até que foi preso novamente por uma questão processual, está preso de novo. Deve estar ouvindo a gente. Bom dia, Pedrinho. Aí o Pedrinho, ele é o seguinte, ele tem um poder tão grande, isso é do carisma dele e da história dele, que é uma lenda. Eu saí de uma entrevista, eu entrevistei ele numa sala da escola, e quando a gente saiu para o corredor, estava entrando uma turma que ia ter aula na sala que a gente estava trabalhando. Preciso dizer para vocês que é difícil para uma mulher entrar numa prisão de alta pena, como era que eu estava, de máxima segurança, e você sabe que você está num lugar onde tem, naquele raio, tinha pelo menos, sei lá, 1.800 homens, né? E de todos os crimes possíveis. Mas eu tento, né, não julgar, nem transparecer nada disso, então o Pedrinho me pegou assim pelo braço e me encostou na parede, e eu fiquei um pouco perdida, mas fiquei quieta ali. E eu preciso dizer que nenhum desses homens que passou por mim olhou além do meu sapato. Todos passaram de cabeça baixa. E aí, quando acabou de passar, o último Pedrinho falou assim: estou muito chateado com a senhora. Eu falei: mas eu não fiz tudo certo. Não fiquei onde você manda. Ele falou: não, a senhora teve medo. E quem está comigo não tem medo. Olha só. Você falou de psicologicamente, como é que é pra você? Vamos voltar um pouco a esses dois casos que estão relatados aqui no teu livro. Esse aqui que você que acompanha a gente pelo YouTube, pelo portal da Jovem Pan, tá vendo nas minhas mãos. Quando você tá imersa nesses você tava ali, né, com a cabeça nesses dois casos e outros parecidos também com esse, que estratégia você lançava a mão pra não se abalar psicologicamente? Bala, não tem como não abalar, bala mesmo. Mas você tem que ter uma arma pra isso. Não, a arma é sair rápido do buraco, não é não entrar. Nos primeiros tempos eu tentava não me abalar, não dá certo. O bom é se abalar, deixar abalar e sair rápido do abalo. O que você consegue treinar é a rapidez de sair desse buraco. Agora, não entrar não dá, mesmo porque são anos. Por exemplo, o caso Richthofen, nós estamos falando dele, tem novidade e nós estamos em 2016. E é ainda marcante, porque é uma moça que se alia para matar os pais dela. Não vai deixar de ser notícia nunca. Você teve à frente dela em vários momentos. Né? Ela queimou meu livro. Uma das primeiras edições eu fiquei sabendo que ela odiou, queimou, rasgou, sei lá. Quando foi a última vez que você teve à frente? Não, no júri. Né? No júri foi minha última. Apesar de eu ser às vezes convidada por algum apresentador que queira entrevistá-la, hoje eu não vejo sentido. Mas ela é uma menina, já cumpriu aí a pena dela, está saindo, está tentando reconstruir a vida. E eu não tenho objetivo para entrevistar. Ela vai me contar a versão dela. E eu escrevo um livro pelos autos e pelo que eu vi. Ela está incondicional, é isso? Ela já está. Ela está saindo. Parece que ela saiu agora, ontem ou anteontem, para o Natal, Ano Novo. Mas ela tem. Ela poderia. Nesse livro tem novidades a respeito desse caso? Eu trouxe os debates. Eu trouxe os debates. Porque eu fui muito cobrada que todo mundo queria que eu escrevesse o júri. Mas entre o crime e o júri se passaram tantos anos. E aí eu queria escrever um júri. E achei que esse júri não deu o tanto que eu queria. Aí teve o caso Nardoni, que eu acabei escrevendo o júri. Então, para os meus leitores não ficarem na vontade, eu fiz a transcrição que eu tinha. Como eu estava no júri, foi gravado. Os debates do júri foram gravados. Os debates é aquela hora que fala a acusação, fala a defesa, repete a acusação, a defesa. E os jurados então votam. E eu então transcrevi porque é um resumo. Porque a acusação vai falar tudo que é importante, a defesa também. E leiam, é interessante porque teve uma maturidade aí da acusação muito grande, que interrompeu um raciocínio Ilana, de defesa. Você citou do mentiroso contumaz, né? Que o Nardoni, aqui num dos seus bilhetes, eu passando ali por uma das suas anotações... Não lembra. Eu lembro, não lembra e tal. O sujeito, ele não faz isso também para
como uma autodefesa? Ele precisa apagar aquilo e se autopreservar? Isso é bonito, né? Diante de um crime... Bonito isso que você está falando. Eu adoraria. Eu acho que não. Eu acho que simplesmente tem gente ruim, tem gente mentirosa, ponto. E um pouco do que está aqui nesse quadro que a Darkside publicou, do Lembra, Não Lembra, que está no livro, eu mesma faço as minhas perguntas, né? Então, por exemplo, na Jatobá, né, que está lá, nem sei que página das minhas anotações, eu tô pontuando em vermelho, assim, e aí vem meu verbo solto, né? Já de cara, diz que convenceu na faculdade, o Alexandre na faculdade, aí eu já ponho o meu lá, como assim? Não entendi. Aí eu tenho todas as contradições que eu vou anotando, né? Verifica. O Alexandre disse diferente. Ela disse que em novembro rompeu com ele e voltou para casa dos pais dela. Eu ponho em vermelho. Alexandre disse que nunca houve briga como motivo. Então, aí já ouve e vai fazendo as suas anotações em relação a outras coisas que você já ouviu do caso. Não, e eu tenho na cabeça, né, gente? Estou mergulhada. Então, né, o pessoal tá falando, eu tô ouvindo. Isso aqui é todo o interrogatório dela, entendeu? Onde entra a depressão, o filho que não para de chorar e os remédios... Se ela está dizendo que ela ficou mais madura, feliz e satisfeita com a vida. Ela está lá falando, estou mais... Onde que ela falou que eu estava em depressão? Então, são contradições e é isso que está aberto para público agora. Tem uma anotação dentro desse... No final do livro, onde tem ali a impressão do seu caderno de anotações, tudo me chamou a atenção um desenho que você fez, um autorretrato. E falando dessa história do mentiroso com Tomás, tudo, tem uma... Vou mostrar até pro ouvinte que acompanha a gente. Tem um desenho teu, né? É meu. Eu desenho nos júris. E você coloca assim a seguinte frase: toda vez que eu tiro meus óculos pra chorar, eu me lembro de como Alexandre Nardoni é mentiroso. Cara, porque ele botou um óculos que a gente nunca tinha visto ele de óculos. De repente ele chegou no júri de óculos. Deve ser pelo clichê que quem usa óculos... Eu tô de lente, tá, gente? Eu uso óculos também, tá? Sim. Mas como eu uso óculos, e vocês que usam óculos me respondam se vocês conseguem chorar de óculos. Né? Porque é difícil chorar de óculos, porque o óculos embaça, molha, fica todo babado de lágrimas. E aí, no júri, o que aconteceu? Ele fazia esse movimento de chorar, mas o óculos não embaçava, ele chora de óculos super bem. Né? E aí, eu e o Sembranelli, a gente um pouco... E o Sembranelli... Claro, deu uma facada, aspas na facada, né? Com isso, porque ele é uma pessoa que chora sem lágrimas. Ele estava chorando certamente sem lágrimas, senão ele teria tirado o óculos. São coisas que você aprende a prestar atenção. Outro dia, uma casa de um amigo meu na praia foi furtada, tá? E aí me mandaram as fotos para eu dar uma opinião lá de segurança. Aí foi engraçado, porque ninguém tinha visto, mas o assaltante, o furtador... jantou na casa. E foi muito interessante, porque você pode imaginar que o cara teve o cuidado de abrir a maionese, o vidro, e posar a colher que ele... Na tampa, para não sujar. Na tampa, para não sujar. A hora que eu olho isso, eu falo, então, vocês entendem, né, que ele é íntimo ali, certo? Uma pessoa bem próxima. Tá cuidando, tá né? até cuidando. Tá cuidando. Oi, Lana. Então... Você falou que até entre os criminosos existem aquele que é o pior, né? Quem que é o pior entre Nardoni e a Suzane von Richthofen? Eu que não vou decidir isso, vou deixar pro Demo, meu. O Demo que sabe se vai pro 5º grau de sombra, pro 7º, pro 1º. Meu papel é bem tranquilo, assim, nesse sentido. Eu acho uma competição... Me perguntam qual é o pior assassino. Você acha que é pior quem matou 42 que quem matou 1? Eu acho tudo igual. Tenho pena de 41 famílias a mais, mas não tem essa escala. Eu não gosto muito da escala da maldade. Entendeu? Ilana, pra gente, a gente tá com o tempo já apertado aqui, pra gente fechar rapidamente, de um modo geral, como é que você acha que tá a situação da justiça brasileira? Lenta, exceto pra Lava Jato. Ok. Bem lenta. Só quero te falar uma coisa, por exemplo, só para usar essa sua pergunta. Eu queria que fizesse parte desse livro, acho que um dia vai fazer, o caso da família Rugai, onde o Gil é inocente. Eu trabalho pela defesa, eu tenho prova pericial disso. Queria muito escrever, mas está lá, esperando alguém decidir se o júri vai valer, porque a porta, que é a grande prova da acusação, sumiu.
desapareceu, não temos contraprova. O que a justiça vai decidir e quando decidir é quando eu posso decidir se o júri que eu assisti vai valer ou se a gente vai ter outro. Inocente por quê? Qual o álibi dele, Ele rapidamente? estava em outro lugar, num telefone, o mesmo álibi, a mesma prova que condenou os Nardoni, inocente o Gil. Ele estava em outro local, num telefone fixo, com testemunha presente e a testemunha do outro lado da linha. Essa é a prova que condena o casal Nardoni a 30 anos de prisão. É a prova nesse país intolerante que não inocente o Gil Rugai, que sofreu uma campanha de 9 anos como condenado. Ele é esquisito mesmo, Gil, desculpa. Eu gosto muito dele, mas ele é um menino realmente que não é padrão. Ele é um menino esquisito no sentido comum, mas isso ainda não é crime. Eu espero que nunca seja, porque eu também sou um pouco nerd. Bom, olha, a gente teve uma conversa aqui nessa manhã com Ilana Casoy, participando aqui do Morning Show, contando histórias, contando um pouco do que tem nesse livro aqui, Casos de Família, Arquivos Richthofen, Arquivos Nardoni, esse daqui. Obrigado, viu, Ilana? Adorei estar aqui, gente. Obrigada. Até a próxima. Agora